Então tá aqui o Miguel Oliveira, né, dizendo que tá fazendo ali uma profecia, né, enfim, uma cura. Eu rasgo o câncer. Tá. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! E aí, meses depois, vem a mulher do vídeo falar sobre aquele momento do pastor Mirim Miguel. Quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus. O câncer voltou. Sim. Então, o câncer voltou. O câncer não vai voltar! Pois é, pessoal, vamos entender mais sobre esse momento do Miguel falando, né, profetizando, fazendo um milagre de cura de câncer, e a mulher que vem ali meses depois falar sobre a situação, né, contar e falar que o câncer dela voltou, enfim, como é que foi que isso se sucedeu, vamos entender aqui nesse vídeo, depois da vinheta. A gente vai comentar sobre isso, mas lembrando, muito respeito, né, assim, independente da questão da gente discordar do Miguel ou concordar, né, quem concorda, vamos ouvir o que ele tem a dizer e vamos comentar os comportamentos não verbais, os argumentos do Miguel e a retórica do Miguel também, tá certo? A mulher que recebeu uma profecia de Miguel Oliveira. Eu rasgo o câncer. Então, resumo, né, o Miguel, ele clamou que tirou o câncer dessa mulher e ela veio a público revelar depois desse contato dela com o Miguel, o que aconteceu, se o câncer dela saiu mesmo ou não. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo, você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia... Então, essa moça... O Miguel Oliveira disse que estava curando o câncer dela, né? E a moça, você vê que ela tá ali bem triste, né? Ela tá tendo uma reação emocional. O diagnóstico de câncer acho que se não for o pior, é um dos piores diagnósticos que uma pessoa pode receber. Quando você passa pelo processo de quimioterapia, pelo tratamento, isso mexe com o seu emocional. Você vê que a mulher tá até com o cabelo curto, provavelmente por conta desse diagnóstico. E ela veio a público se manifestar depois desse vídeo do Miguel, que viralizou. Ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela. A moça tá extremamente emocionada, né? Você vê que é um choro genuíno. O próprio gesto que ela tá fazendo, a gente fala que é o gesto da oração, né? O gesto de clamor. É um gesto de linguagem corporal quando você pede algo, né? Que você queira que algo aconteça. E no contexto religioso, geralmente é o gesto que a gente faz para orar, para rezar. Então você vê que ali a moça, ela está totalmente acreditando naquele momento que ela tá passando. Não há dúvida para ela. Como eu disse para vocês, vocês podem discordar do Miguel Oliveira, tal, tudo. Ele sabe falar de uma forma que emociona, que impacta as pessoas. Ah, significa que ele é uma pessoa do bem? Não. Significa que ele é uma pessoa do mal? Também não. Eu só tô atestando que a retórica dele, nesse momento, é uma retórica que funciona para o que ele tá querendo fazer. Cura! Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá! Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! Meu Deus! A pneumonia não vai voltar! Eu sou Deus do dia 24 de novembro! Eu quebro isso agora! Quem pode levantar a voz? Diga glória a Deus. Vem a público e diz que está tratando de um câncer, deixando claro. Então aí a moça veio para explicar o que aconteceu nessa situação. Vamos ver se realmente, como o Miguel falou, né, que ele ia tirar o câncer e o câncer não ia mais voltar, né? Tudo bem, meu nome é Kelly. Eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais, né? Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influencer digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou influencer digital. Você vê que ela faz várias vezes ali a expressão de desprezo, né? Um dos cantos dos lábios dela fica mais contraído, né? Não queria que tivesse acontecendo. Não sou influencer digital.
Então a mulher está realmente desaprovando essa situação viral que fizeram com o rosto dela, com a imagem dela, né? Viralizaram ela como sendo curada pelo câncer, pelo Miguel, e ela está deixando claro que ela não queria essa exposição, né? Não queria que isso tivesse acontecido. Tal, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês. Fatos e acontecimentos, eu vou... Isso aqui é raiva, tá, pessoal? Compressão labial. Eu vou... Raiva, né? É aquilo que o James questionou o Miguel, né? Vocês vão lá e jogam aquele trechinho viral, né? Dele falando que curou o câncer e tal. Será que aquela pessoa queria ter sido exposta? Será que aquilo vai trazer mais fiéis para a igreja ou não? Entendeu? Vir aqui dar uma explicação para vocês que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada. E na verdade não é nada disso. Eu fui fazer uma visita nessa igreja em Alphaville. A igreja do Miguel é em Alphaville? Não fazia ideia. E eu não conheço ninguém de lá. Nunca tinha ouvido falar no nome de Miguel. Nunca tinha visto ele na internet. E nem nada. Conheci ele naquele dia que eu fui ao culto. E eu estava sentada no fundo da igreja. Eu era uma das últimas com a minha mãe. E ele me chamou, dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, e que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. Você vê quanto que ela pausa, o quanto que ela hesita para falar, né? É uma coisa muito complicada, né, cara? Você tocar numa questão dessa da pessoa, é uma informação, uma situação muito difícil, né? Emocionalmente muito impactante para a pessoa, para você ficar falando, né? Eu já descobri tudo, o câncer vai ser curado e tal. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. Fiquei sem andar por 8 meses, usei sonda, usei nefrostomia no rim. Os médicos já tinham me dado o diagnóstico de morte 3 vezes. Já fui diagnosticada, que não havia mais nada para mim, para o meu tratamento. Fiz quimioterapia, perdi meus cabelos. Agora tá... Então, vejam, tanto de coisa que ela passou na vida. É complicado, né, pessoal, você mexer com essas questões da pessoa sem de fato estar instruído ali pelo Espírito Santo, pegando no contexto religioso, né? Olha o tanto de coisa que a mulher passou. Enfim, ela vai falar se o pastor Miguel Oliveira tirou o câncer, se ele não voltou mesmo, né? Ela vai falar. Tá crescendo novamente. E o que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não tá rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo. Quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé. Ele não curou nada, ele não cura nada. Então quer dizer que nesse momento que a gente viu aqui, que ele fala que ele curou ela, que ele pega e Deus está dizendo assim, corre e então, nesse momento aqui, então, segundo a mulher, ele não curou nada do câncer dela, então. Ele não tá rasgando os meus documentos. Ele pegou 3 folhas, ato profético naquela hora. Ele pegou 3 e ele escreveu e filtração de uma forma diferente, que não é aquilo. Quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada. Quem cura é Deus e a nossa fé.
E eu creio sim que a minha fé me curou. A minha fé, eu tenho certeza que a minha fé me curou. Então, ele não rasgou meus laudos como... Tá, o pessoal falou que ele rasgou laudo, mas na verdade ele rasgou pedaços de papel. Mas eu quero saber se o ponto principal, se o câncer dela realmente foi embora. Como... Escreveu. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados. Eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim. O câncer voltou sim. O câncer voltou, né? Então quando ele fala que o câncer não vai voltar, etc e tal... Bom, é isso, né? O câncer voltou, o rapazinho fala aqui, né? Que não, vai ser curado, esse câncer não vai voltar. Pode levantar a mão! O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! Mas aí ela fala aqui... Ele não curou, não creio, então tô lá no hospital, voltou sim. Então o câncer não vai voltar, etc e tal. Curada sim, o câncer voltou sim. Mas o câncer voltou sim. Então, pois é, pessoal. É aquilo que eu falei pra vocês no vídeo do Miguel. Eu sou cristão também, né? Enfim, e eu acredito, obviamente, eu acredito no poder de Deus, acredito no Espírito Santo, acredito em Jesus Cristo. Mas aquela dúvida que o James traz no debate com o Miguel, a dúvida é super pertinente, né? Será que aquilo que o Miguel faz, aquilo que viraliza, aquilo é o Espírito Santo? Ou será que aquilo é só uma criança, um moleque de 14 anos emocionado e agindo de uma forma que ensinaram ele a agir, né? É o que eu falei, eu vejo o vídeo do Miguel, eu não fico com raiva dele. Eu penso quem é que tá por trás desse menino, sabe? Quem é que tá manipulando ele ali pra ele fazer aquelas coisas que ele faz? Porque o menino... Provavelmente, né, acredito eu, prefiro acreditar, na verdade, que esteja bem intencionado querendo fazer o bem. Mas ele tá repetindo o que ensinaram ele a fazer, entendeu? Mas a gente vê na prática aí, ó, aquele vídeo dele que viralizou de milhões de visualizações, que ele fala, não, vai ter mais nada, tá curado o câncer. A própria mulher veio aqui e disse, não, o câncer voltou. Não vai voltar o câncer, né? Aí a mulher vem e fala, então, ele não curou nada, né, o câncer voltou. Então... Eu continuo achando que a dúvida que o James traz é uma dúvida super pertinente, tá certo? Bom, vocês me mandaram esse trecho aqui que o James questiona o Miguel e a gente vai fazer a reação e a análise dele agora, tá certo? Vamos lá então. Bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington. Volto a dizer que o James, ele traz pontos muito contundentes, né? Muito contundentes. Fazendo palhaçada. Nosso presente aí da de Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Então veja bem, como que o Miguel responde. Ele não lida com a objeção. Eu vou lá e falo pra você, Miguel, o jeito que você tá filmando, esses momentos virais, isso não é perigoso, não atrapalha, não fere o seio da igreja? Aí ao invés dele lidar com a resposta, ele faz o quê? Ele cita argumentos de autoridade. Olha, o pastor fulano de tal, que acredito que no meio protestante deva ser um pastor bem reconhecido, uma autoridade. O pastor tal, tira a câmera da igreja aí. E perceba que ele nem olha pro James, né? Ele tá falando aqui, ó, ele tá respondendo a objeção sem olhar pra cara do James. Quem não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Ele nem olha pro James, o James fala com ele fica aqui. Então, pastor fulano de tal, que é uma autoridade, tira a câmera. O outro pastor fulano de tal, que também é uma autoridade, tira a câmera também, porque o Jaime, ele até erra o nome do cara de propósito, né? Porque o James, tá mandando tirar. Mais uma vez, como eu expliquei no vídeo do Miguel, quando você não lida com a objeção, você usa o deboche, você usa a arrogância, você usa a raiva, você valida a objeção da outra pessoa. A pessoa vira e fala assim, vai lá, Vitor, me traz agora algum artigo científico que mostre que existe microexpressão em pessoas cegas de nascença. Porque se você trouxer isso, você vai me mostrar que não é uma construção social, mas sim que a microexpressão é algo orgânico, natural. Aí eu vou lá e olho pra pessoa e falo assim,
Ai, meu Deus do céu, o cara que... Não, pelo amor de Deus, a dúvida que o cara me traz. Ai, tá. Viu, o pessoal aí que estuda microexpressão facial, se você tiver algum amigo cego, não usa não, porque o fulano aqui não falou que quer um artigo. Ah, é brincadeira. Eu acabei de validar o ponto do cara. Se eu reajo dessa forma, é como se eu estivesse dizendo, o seu ponto é tão bom que eu não tenho respostas. Não tem como eu refutar. Então essa estratégia do Miguel de usar o deboche ou usar um argumento de autoridade, citando pessoas que são autoridade para validar o ponto dele, sai pela culatra. Isso é pior para ele. Eu já falei para vocês, pessoal, quando alguém traz uma objeção, lide com a objeção, tá? Mesmo que você dê uma resposta curta e rápida, mas lide com ela, não use do deboche, da arrogância, da raiva e não deixe aquela objeção sem resposta, porque se você fizer isso, você vai validar o ponto do outro. E aí quem assistiu o debate vai automaticamente achar que você está errado, que você não tem resposta. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Perceba que quando ele fala James, ele dá até uma risadinha ao Miguel. Ele faz um micro sorrisinho ali. O Jaibes de Curitiba tá pedindo pra James. Aqui, ó. Um micro sorrisinho. É tipo o nosso irmão James, tipo assim, foi proposital. Ele fez pra tirar uma onda com a cara do moleque, né? Tipo assim, o Jaime aqui, né? Tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai... A estratégia do James é muito boa, ele usa o estratagema 32, né? Palhaçada, ele rotula a situação como palhaçada. O James, ele trouxe pontos muito bons. Voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa Ele vai lá e rotula como zombaria também. de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast. Não, ali ele faz uns gestos de autoridade, de dominação, né? O James vai responder, que é o barulho que você faz para um gato, né? Quando você quer um gato, um cachorro. Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King the Fire. Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão... o James, como eu falei, o James ele tá trazendo pontos bons e o Miguel tá ficando cada vez mais pau da vida, né, cara? A objeção dele, né, que a gente viu isso daí no vídeo, ele vira e fala, isso que vocês estão fazendo, não, isso mais atrapalha, mais fere o seio da igreja, da forma que vocês estão divulgando essa palhaçada, do que ajuda. Então, se é pra filmar, filma o culto inteiro. Para de ficar editando cortezinho polêmico e postando, porque isso não ajuda, isso aí é palhaçada, etc e tal. E o Miguel vai falar que não tem nada a ver, né? Ele vai tentar dizer, não, mas por que esse podcast aqui tá no ar? Então derruba esse podcast também. Porque se o negócio seu é ter câmera transmitindo, mais uma vez o Miguel vai pra homonímia. Existe uma diferença contextual entre você botar um vídeo de uma pessoa clamando que está realizando um milagre por meio de Jesus e você postar um vídeo de pessoas que são cristãos conversando numa sala, que é o podcast. Diferença crucial. No podcast eu estou conversando com você. Quando eu posto um vídeo num culto fazendo um milagre, eu estou convencendo você. Percebe a diferença? Por que eu vou lá e posto? Por que eu vou lá e separo o trechinho que eu falo The King, The Best, The Power, The Devil, The Sma? O que eu quero com esse trecho? Eu quero mostrar que o poder de Deus é verdadeiro. Eu quero te convencer. É tão verdadeiro que eu falo inglês do nada. Um cara que nunca falou inglês pode falar, né? Num podcast as pessoas estão discutindo, não tem obrigação de te convencer. Então quando o Miguel faz isso, ou quando outras pessoas postam esse trechinho, elas estão tentando sim, por meio de um dispositivo de vídeo, persuadir o grande público a acreditar no poder de Deus. E é o que o James está dizendo. Essa não é a melhor forma. Essa forma é palhaçada. E eu concordo com o James, inclusive. E o Miguel, ele não responde a objeção. Ele vai lá e começa a dizer, então, se o negócio é gravar, irmão, o problema é câmera, desliga seu podcast. Como eu já expliquei, existem diferenças contextuais entre o podcast
e entre um trecho de um milagre num culto. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Olha o desprezo. Então, mas Eu vou ter que mostrar porque... Olha a contraçãozinha unilateral ali no canto dos lábios. Olha o desprezo. o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Vou ter que mostrar porque... Contração unilateral, você vê que um dos cantos dos lábios se estica e se afina mais. Uma microexpressão de desprezo, né? Pessoal, tudo isso é sinal de insegurança, tá? Desprezo, arrogância, a pessoa coloca para mascarar a insegurança. E eu falo sobre como identificar esses sinais de insegurança na nossa aula magna O Corpo Fala, que vai acontecer daqui 2 semanas. Você vai participar ao vivo comigo no Zoom, nessa aula chamada O Corpo Fala, desvendando a verdade além das palavras. Eu vou te ensinar como ler os sinais das pessoas ao seu redor, como utilizar isso para impactar, para comunicar com muito mais autoridade e saber quem está na sua frente. Então já clica no link que está rolando aí no chat agora e se inscreve enquanto ainda tem vaga, tá certo? Vamos seguir aqui. Ô, Vitor, Oi. preenchemos já 40% das vagas. Caraca, velho, quase metade. Então, pessoal, quem quiser participar, corre. Corre que com certeza na nossa próxima live não vai ter nem metade disso, tá certo? Disponível de vaga. Vamos seguir. Então você acha... Peraí, você tem uma questão? Tá, se o James ele não tá usando o estratagema de desestabilizar o oponente, mesmo que não intencional, porque ele tá sendo bem enérgico, ele tá gesticulando, tá batendo na mesa, pá, apontando o dedo na cara, você acha que isso pode ser uma... Cara, eu não sei se é objetivo, obrigado pela sua contribuição, Vini, mas tá funcionando, né, pra deixar o Miguel Oliveira bravo. Eu acho que o James também está estressado, ele tá falando cada vez com a voz mais aguda, ele tá falando alto, ele tá gesticulando, eu acho que ele tá ficando irado também, mas eu não sei se ele está fazendo de caso pensado pra deixar o Miguel estressado também, entendeu? Acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, Varão! Ah lá, é o argumento do James. Essas filmagens atrapalham, essas filmagens virais e polêmicas atrapalham a seriedade dos estudos bíblicos, né? Enfim, do estudo religioso. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, Varão! Lógico! Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Faz que não é pra gravar. E no Evangelho Faz também aqui. tá fazendo a mesma. O psiu é foda, né? Ele chama o cara, ô, isso aqui, ó, psiu, ô, psiu, psiu. Isso aqui é complicado, né? Como eu falei, pessoal, são gestos de arrogância que o Miguel coloca que mascaram a insegurança dele, mas ainda assim, é um moleque de 14 anos, né? Como eu falei, eu não consigo ficar irritado. Eu acho que o moleque de 14 anos é bobo, sabe? É uma bobeira. Eu já fui bobão também, já tive 14 anos, já fui besta nesse sentido. Mas eu acho que tem que ter uma certa paciência, né? Querendo ou não, esse moleque alguma hora vai amadurecer. Uma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. É isso que ele tá dizendo. Vocês estão gravando os momentos mais bobeira, né? Se vocês gravam esse momento bobeira, esse momento vai viralizar. Se você não grava o culto e apenas grava a mensagem e traz a pessoa pro culto para ela ver o culto completo, não vai ter esse tipo de bobeira ferindo a imagem, né, o seio da igreja. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas é Ai, ai. que não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente Exatamente, a questão do contexto. diferente. conversa. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Ah, mano, esse tiozinho aí tá de sacanagem, né, velho? Com todo respeito, porra. Tá toda... O Miguel tudo bem, é moleque. Agora esse tiozinho é um barbado desse, passando pano. Todo respeito, mas dá licença, bicho. É totalmente diferente. conversa. Para de ficar comprando argumento torto, mano. Como diria o pessoal, meus amigos lá da Paraíba, deixa, tá todo errado que tá certo, macho. Era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse Falei, momento, no podcast. início do podcast, você falou, momento de adoração. Não, mas calma lá. Meu amigo, eu sou cristão. A gente tem que louvar, agradecer e adorar a Deus a todo momento. Quando você vai almoçar, você vai lá e come uma comida e se agradece primeiro, né? Chega no fim do dia, você agradece. Quando você acorda, você agradece. Então, todo momento que tem uma adoração que você está agradecendo, então, em teoria, você tem que filmar ou você não pode filmar? Não. Existe uma diferença pontual entre você filmar uma conversa no podcast e você filmar e postar apenas o trecho de um suposto milagre, de um culto na internet.
é totalmente diferente. Pelo amor de Deus. Porra. Então, James, o próximo debate me chama aí, cara. Quero sentar do seu lado e te ajudar nessa parada aí. A adoração, o seu momento de adoração, Não, de não, intimidade você tá com Deus. explicando. Deixando o pau da vida, velho. Eu acho que você tá se complicando. Não tá essas sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode pô, você adora pra você? Não, Você adora pra você? eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui. Ó o Monime aí, Leozão. Opa, você adora pra você? Você adora pra você? Eu tô adorando. Eu tô adorando. Parecia muito Eu tô escola, né? É, louco! Zé Vamos adorou, comer mulher. Pelo amor de Deus. adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, oh Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá Então, fora e tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então. É o argumento do James que eu concordo, né? Você tem que ter cuidado com o que você está divulgando, porque você pode escandalizar o próximo. É o que Paulo fala. Eu acho que é Coríntios 9-13, que a gente citou no vídeo de Miguel, né? Que você não, se você está numa referência, se você é uma figura de referência falando sobre Cristo, você tem que tomar cuidado para não escandalizar os seus irmãos cristãos e não fazer eles pecarem por meio do seu exemplo. E é o que o James está dizendo, cara. Eu vou no culto, eu vou fazer uma maluquice, eu fiz uma maluquice lá, algo que é questionável, que pode escandalizar meu irmão, não posta, não publica esse tipo de coisa. Você vai ferir a imagem dos cristãos. Eu concordo com o James, é isso aí mesmo, tá certo. Você tá entendendo o que eu tô Você falando? acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. isso? Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, Chama nós aí, James. Chama nós aí, pra participar do podcast. privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Cara, é muita safadeza, cara. É muita desonestidade isso daí, pessoal. Me desculpa, tá? Isso é uma desonestidade intelectual. O cara entendeu o que o James tá querendo dizer, que o James tá falando sobre o direcionamento do que você faz quando você grava um culto, e não da tecnologia. Ué, mas tem câmera, então quer dizer que eu tenho câmera e não posso usar? O James não tá falando sobre isso. Ah, mas então quer dizer que se você tem um podcast, você também não deveria gravar? O James não tá falando sobre isso. Ele tá pontualmente dizendo sobre atitudes que você faz que podem escandalizar seus irmãos cristãos. Se você perceber que você fez isso, não exponha isso publicamente para milhares de pessoas, porque você pode ferir o seio da igreja ou também fazer essas milhares de pessoas que vão ver esse momento escandalizante seu pecar por tabela. Como a gente viu no começo da live. O Miguel teve aquele vídeo dele, que ele vai lá com a mulher e fala, não, porque eu vou curar o câncer, tô rasgando o seu câncer e não sei o que, não sei o que lá. Né? E a mulher chorou, esse vídeo viralizou, perfil dele aqui, e depois a própria mulher veio e falou, então, ele não curou meu câncer coisa nenhuma, e meu câncer voltou. E é isso que o James está dizendo, entendeu? Se você faz um momento desse maluco, uma revelação, não publica, cara, não posta isso. Isso é uma coisa pra quem tá vivendo aquele momento lá. Por que você quer publicar você rasgando entre aspas o laudo, que não é laudo, né, ele já explicou, mas você rasgando o laudo de câncer da pessoa. Pra depois a pessoa vir aqui em público e dizer, né, a própria pessoa do vídeo falando assim, então, ele não me curou coisa nenhuma. Olha como você escandalizou. Olha como o argumento do James está correto. Se não tivesse filmado isso, não ia ter esse momento viralizado, polêmico, não ia vir essa mulher aqui falando, olha, ele não me curou coisa nenhuma. Porque quando a mulher fala isso, ela, esse testemunho dela, descredibiliza a imagem da igreja. As pessoas vêm e falam assim, tá vendo como Deus não existe? Tá vendo como esse negócio de milagre é balela? Tá vendo como o Espírito Santo não existe coisa nenhuma? O moleque vai lá, faz uma puta de uma pataquada, vira e fala que tá curando o câncer, que não sei o quê. Depois a mulher vem e fala que não foi curada. Aí é o argumento do James. Se o James, como o James falou, se não tivesse filmado essa pataquada, tivesse deixado dentro do culto, isso não ia ter viralizado, essa mulher não ia aparecer agora e por meio do testemunho dela, muitas pessoas não iriam ficar com a fé mais amornada, mais esfriada. Agora, quando você vai lá e filma aquela pataquada, posta, viraliza, pega milhões de visualizações, a mulher vem e fala, tá vendo essa mulher do vídeo aqui? Sou eu, né? Sou eu aqui. Então, não me curou coisa nenhuma. Aí você tá prejudicando a imagem da igreja. Por isso eu concordo 100% com o argumento do James. Tá corretíssimo. Assim, irretocável. E esse cara aqui tá de palhaçada. Cara, eu me conformo que ele... Não, mas a tecnologia tem câmera, não vai filmar. Não é isso que ele tá falando, cara. O James não está falando sobre isso.
Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não é sobre isso, a gente já entendeu. Vamos seguir em frente aqui. Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu pergunta. não posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa comigo. Que fica, pensa então, comigo. Ó, tem religiões. A pergunta que fica. Ó, como o evangelho do reino será... A postura do Miguelzinho aqui, ó. Posturinha aqui, ó. Turn down for what? Acabou. Esqueça tudo. Do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário, A pregação nem do que morra. evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Exato. Exatamente. O ide e pregai, no começo da igreja, é exatamente isso. Os mártires da igreja é exatamente isso. Os caras estavam indo, vivendo o evangelho, vivendo o cristianismo e pregando. Não era a câmera. Vamos colocar a câmera? Não era o teatro, não era a pataquada. Cara, esse James aí, meu, tem meu respeito, velho. O cara é foda. E ainda mandou-lhe uma canecada no final aqui, ó. A gente chegou aqui por conta dos mártires que foram lá e divulgaram a palavra, não foi por causa de câmera. E tome-lhe. Você é louco, bicho. Você é o bichão mesmo, hein? Ele é o bichão mesmo, bicho. Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bispo Mel Ferreira Mas tá assim, errado. Órgão de autoridade. Não, porque os pastores que são fera tão errados. Que o quê? Que, Léo? Porra, isso aí me irrita, né? A pessoa tá falando um negócio, em vez de responder, então tá todo mundo errado. Não vamos falar mais nada, tamo errado. Porra, velho. Escuta o que o cara tem pra falar e responde certo. É, exatamente. Ó, o pessoal comentando aqui, ó. A verdade é que o Fábio é um puxa-saco do moleque. Não sei porquê. Parece que tá querendo alguma coisa, fica passando pano. Cara, eu não sei quem são as pessoas aí, né? Mas assim, esse Fábio que tá do lado do Miguel, ele tá com os argumentos distantes da situação, né? Não acho que é uma pessoa mal intencionada, até porque é uma pessoa de Cristo, é um cristão. Mas aí, nesse momento, os argumentos dele estão todos tortos, né? Nesse momento específico desse recorte que a gente tá vendo na live, né? Eu vou falar pra ti assim, de verdade, olha, nós tivemos uma pandemia recentemente. Você tá certo. Tá todo mundo errado e você tá certo. Aí é a famosa falácia da generalização apressada, né? Eu generalizo que você disse que todos os pastores estão errados e você tá certo. E aí eu acabo usando mais uma vez a falácia. Cara, não ajuda, né? Como eu disse, não ajuda em nada. Você tá certo. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por botar vídeo. Os 3 contra o James, sacanagem isso aí, cara. Então, claro, só que... Não. James, você tem meu total apoio e respeito, irmão. Sim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem? Não, mas calma aí, não. Mas aí tem uma discordância pontual, meu camarada. As pessoas tendenciosas, não. Ô, camarada, olha aqui. Miguel Oliveira, esse vídeo foi postado pelo próprio. Não tem, ou você tá chamando o Miguel de pessoa tendenciosa e mal intencionada, porque foi ele, a equipe dele que recortou esse trecho, entendeu? Ou o seu argumento tá errado. Porque esse corte são pessoas que separam. Olha aqui, bicho. Aqui, ó, Miguel Oliveira, é a conta dele, é o perfil dele, entendeu? O perfil dele que divulgou esse milagre da mulher com câncer, pra depois a mulher do vídeo vir e falar, não curou não, não curou meu câncer não, voltou. Então, como eu disse, quando o cara vira e fala, não, o problema não é filmar, o problema é a pessoa mal intencionada que corta. O corte foi feito pelo perfil do Miguel. Ou ele é o mal intencionado, a equipe dele, ou o seu argumento está equivocado, certo? Pelo amor de Deus, cara. Não dá, sabe? Não dá. Vai, Léo, comenta alguma coisa aí. Velho, complicado, hein? Pessoal aí, parece que não quer entender o que o James tá falando, né? Enfim, ele não tá demonizando só o vídeo, né? Ele tá querendo dizer da mensagem em si, né? Se você vai lá e faz uma mensagem boa, acredito que não estaria com esse debate. Exatamente. Não estaria mesmo. E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. Negócio de the king, the power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar Messi, se eu quiser falar Marra,
E o que que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? É que o povo A quer mesma entender da idiotice onde da você pergunta tirou do Off isso. the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. idiotice. Não vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não, Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda. usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através dos hinos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tira. Estratagema 38. Schopenhauer, quando você percebe Aí tem uma... Quando você percebe que você está perdendo na comunicação, você aumenta o tom, grita, não deixa o seu oponente falar, fala mais alto que ele, fala palavrão, para que o seu oponente se sinta desencorajado, incomodado, irritado e ele queira parar de falar com você e pareça para o público que você é o vencedor. Estratagema 38 de Schopenhauer, né? Enfim, pessoal, acho que é isso, né? O pessoal pediu para eu reagir ao trecho das câmeras, acabei de fazer a reação e a análise. Talvez esse vídeo vá para o canal hoje também, a análise das câmeras. Vamos ver, né? Não sei mesmo dizer. Mas enfim, galera, como eu disse, né? Os argumentos do James são muito bons, pontualmente muito bons. E se você quiser aprender a fazer análise como a gente está fazendo aqui agora, você precisa participar da nossa aula magna, O Corpo Fala, clicando no link que está rolando no chat agora, para você já se inscrever. Você vai participar de uma aula ao vivo comigo, vai trazer suas dúvidas, eu vou responder elas numa mentoria ao vivo, face a face, tá certo? E você vai entender como analisar e como não cometer esses erros na comunicação que o Miguel está cometendo aqui e os outros personagens aí desse podcast. Tá certo?